Meus irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. Parece estranho falar isso num mundo onde parece que todo mundo está falando que a igreja é o lugar mais complicado que existe. Um lugar tóxico, um lugar de gente falsa, de hipócrita. Mas para mim, irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. A igreja é minha família, a igreja é o lugar onde o Senhor tem me abençoado. Independente das coisas que acontecem entre os irmãos, o Senhor tem derramado graça sobre nós através da sua igreja, através do seu corpo. Amém? Você que está nos visitando hoje, primeira, segunda, terceira, quarta vez, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco. Se já é a 10ª vez, você, por favor, nos procura que a gente tem música para você, tá bom? E que o Senhor possa ministrar a sua vida, derramar graça sobre vocês, amém? Eu quero ler, a gente está aí no mês de Natal e temos compartilhado e pregado sobre Jesus, sobre esse assunto, né? E tentando deixar claro em nossos corações o que verdadeiramente significa o Natal, né? Não o dia, a data em específico que a gente está no mês de dezembro, mas o que significa isso para todos nós. Eu quero ler um texto já com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu não sei o que você olha e pensa sobre o Natal, o conceito que você tem sobre a realidade do Natal. Mas o que temos claro diante de todos nós é que Deus chegou e veio habitar entre os homens. E eu quero compartilhar algumas verdades que João coloca aqui para nós e que o Senhor possa ministrar nossas vidas de forma poderosa. Mas eu viajo às vezes em algumas histórias no meu mundo de Bob, e um dos escritores que fala muito sobre Jesus, ele tem poesias, escritos, bons livros, né? E eu gosto muito da forma dele escrever, apesar de ter algumas coisas com dificuldade, mas ele é um excelente escritor. O Max Lucado, de repente você já leu alguns livros dele, mas tem uma parte do seu livro, e quando Deus chegou mais perto, e tem uma parte que ele transformou isso em uma poesia, e eu peguei essa parte tão linda e bonita do livro e estraguei ela, mas eu quero ler para vocês. Porque ela estava num contexto diferente do meu, um contexto diferente do nosso, então eu resolvi colocar de um jeito carioca, e eu quero ler para vocês. Posso? Mas eu ia ler do mesmo jeito se tu não concordar, então tá bom. O movimento começou antes mesmo do sol dar as caras. No largo, já tinha camelô armando barraca, dono de birosca levantando a porta e aquele zuzunzum de buzina, carros de som e gritaria no ar.
As crianças acordavam com o latido dos vira-latas e o barulho das carroças que passavam sacudiam tudo. Na pousada, o dono estava ligado no 220 cedo. A parada estava cheia, com gente até dormindo no chão, só no improviso. Cada cantinho ocupado, ele sabia que o dia ia ser mó correria. Vai que alguém na cozinha falou sobre aquele casal que chegou no perrengue da noite anterior com a mina barriguda montada no jumento. Talvez, mas se falaram foi só um comentário rapidinho, tipo, mais um que não conseguiu vaga. Mas fala tu, quem ia ligar para isso com a cidade daquele jeito bombando? O decreto do César Augusto lotou Belém e o comércio estava voando. Era fila na padaria, ambulante gritando promoção, lojista contando dinheiro. Ninguém tinha tempo para pensar que naquela madrugada algo extraordinário tinha rolado. Deus chegou como um bebê. Lá na comunidade de Belém, onde a cidade já perde a pose, tinha um estábulo simples que guardava uma cena daquelas. O cheiro estava pesado, tipo urina e fezes, suor de bichos, o chão uma dureza só, cheio de feno espalhado, rato passeando, correndo de um lado para o outro, teia de aranha para todo canto. Estava longe de ser um lugar maneiro para uma criança nascer, ainda mais um rei. Num canto, um grupo de pastores estavam sentados no chão da terra, tudo de chinelo, com as caras meio abobalhadas, mas com os olhos brilhando. Os caras tinham visto um espetáculo sinistro, luz no céu e uma melodia que parecia desfile na Sapucaí, de tão surreal. Deus sempre aparece para quem está disposto a ouvir, e naquela noite escolheu uns caras simples da comunidade. Do outro lado, José estava largado na parede do estábulo, naquelas que não aguentava mais. O bicho estava exausto. Tentava entender o que estava rolando, mas o que importava mesmo era que Maria e o bebê estavam de boa. Antes de dar aquele cochilo pesado, ele lembrava o nome que o anjo tinha mandado dar: Jesus. Maria, por outro lado, estava acordadona, toda jovem, mas com aquele brilho no olhar. Ela não tirava os olhos do bebê, era o filho dela, o Senhor dela, a majestade dela. Caraca, ela não tirava os olhos dele. Deus estava em seus braços. Ela lembrava das palavras do anjo: o seu reinado não terá fim. Mas te falar, ele não tinha cara de rei, não. Era só um bebê com um rostinho vermelho, enrugado, daquele jeitão que recém-nascido sai. E o choro, bem, era aquele grito fino de neném, totalmente dependendo dela para tudo. Deus chegou na humildade total, tipo quem sobe o morro de chinelo e bermuda sem fazer alarde. O contraste era bizarro. O Criador do universo, num lugar que cheirava mal, um curral. O rei trocando a realeza do céu por um estábulo zoado. Santidade misturada com o suor dos pastores e poeira do chão. Enquanto isso, o centro da cidade seguiu o fluxo. Camelô gritando, o nego vendendo pastel, a galera na correria do dia a dia. O dono da pousada nem imaginava quem mandou naquele dia para o relento, para dormir do lado de fora. E o resto do povo? Nem ideia de que o Messias estava lá, na comunidade, nos braços de uma adolescente. Mas vou te falar, quem perdeu essa parada naquela noite, não perdeu porque era ruim, mau caráter ou sei lá. Perdeu porque estava distraído, cheio de coisas para fazer. E hoje, nós estamos preparando a nossa comida de Natal? Já estamos pensando na roupa que vamos vestir? Será que não estamos também hoje tão distraídos a ponto de pensar que é possível ter Natal sem Jesus? Meus irmãos, não existe essa possibilidade. Não existe Natal sem Jesus. Eu quero compartilhar com vocês as verdades que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler e entender de que o apóstolo João, ele não tem aqui uma descrição como os outros evangelhos têm, mas ele tem em mente partir do ponto em que o eterno entrou na nossa realidade e viveu entre nós. Ele não está contando da sua descendência carnal, de que linhagem ele saiu,
mas ele está falando de que a sua linhagem é eterna, é grande, de que ele é o Criador, de que ele é de verdade o Rei do universo. O ângulo que João nos convida a olhar aqui é profundo, é mais amplo ainda do que os outros evangelhos estão nos descrevendo. Ele nos conduz para além do tempo, para além do espaço, ele nos conduz para algo que está além da nossa realidade sobre o que é Natal. Ele está nos convidando para olhar para algo que não é simplesmente visível, para um plano muito maior do que os nossos pensamentos, para uma realidade que está além da nossa compreensão. Essa verdade revelada nesse prólogo do Evangelho de João sobre quem é o menino de Belém deveria estar em nossos corações de forma clara, porque nós precisamos compartilhar com outras pessoas. João está deixando claro de que Jesus não é uma ideia da mente humana, não é uma construção da ideia das pessoas, de que ele tem corpo de verdade, de que não era somente um pensamento que estava na vida e na mente dos seus discípulos. Não era uma coisa, não era um fantasma, não era uma ideia, mas era pessoa, era gente, menino que nasceu entre os homens pecadores. No meio da distração de um recenseamento, lá estava o Deus menino entre os homens. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a realidade dessa época e paramos para pensar sobre o Natal, nós podemos nos distrair com o que não é o Natal. Nós podemos simplesmente entrar na onda e nos tornarmos pessoas distraídas no meio da visitação de Deus. Quando deveríamos refletir, pensar e aproveitar para contar a verdadeira história, para contar o que de verdade aconteceu. E a distração é um problema para confundirmos a verdade com mentiras que são passadas e sem ter a sensibilidade de compartilhar com outros de que de verdade não tem forma de ter Natal sem a pessoa de Jesus Cristo. A primeira coisa que o apóstolo João ele deixa para a gente aqui claro é que esse menino de Belém é a palavra eterna, meus irmãos. Ele, quando descreve para todos nós, aí no capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está claro de que esse menino é a palavra eterna, é o Logos. Ele não é criado por ninguém, mas as coisas são criadas por intermédio dele. Ele está desde o princípio. Ele é o que dá ordem às coisas, e esse verbo eterno existia antes da criação. Então não é um bebê qualquer, é a palavra viva e encarnada, é a revelação de Deus no mundo. É o Deus encarnado, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus entre os homens. É importante a gente olhar para isso e entender de que esse verbo, essa palavra eterna, é a palavra verdadeira, é a palavra da verdade que nesse momento está encarnada no ambiente onde reina e impera a palavra mentirosa, a palavra do enganador, a palavra da antiga serpente que manipula, distorce a verdade. E nesse momento a verdade vai caminhar entre os homens. Por enquanto ele está deitado no colo de uma jovem e em breve ele estará andando e caminhando diante da mentira, do enganador e do diabo. A palavra estará manifestada entre os homens e a verdade será conhecida. Nós precisamos olhar para isso, irmãos, e ver, nós precisamos dessa palavra eterna em nós. O verbo divino entre nós. Ele é Deus. Ele não é um bebezinho comum e normal. Miqueias, o profeta Miqueias já tinha profetizado que aquele que nasceria em Belém seria eterno. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
desde os dias da eternidade. É a palavra eterna. Aqui nós temos diante de nós, e diante dessa história contextualizada, na nossa linguagem carioca, é mais do que um nascimento físico, é mais do que um bebezinho. O João está afirmando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a humanidade em plenitude da presença divina também diante de nós. Essa humanidade, irmãos, de Jesus, essa humanidade de Jesus se identifica com a gente, com os homens caídos, em que vão conviver com aquele que também sente dor. Mas é a plenitude da presença divina em um corpo, em um bebê. Esse bebê de Belém é a palavra encarnada. É o Verbo encarnado. Ele não era um bebê simplesmente, é o próprio Deus que veio viver entre nós. O próprio Deus vivendo entre nós, no colo de uma mulher. Como é fácil se distrair, irmãos. Deveríamos comemorar e relembrar, já que é uma data mundialmente comemorada, desfrutada, deveríamos relembrar e celebrar a encarnação de Deus. Celebrar o Deus que se fez carne. Contar essa história que não é comum, mas é o maior ato de amor de Deus Pai. Deus se tornando homem para nos salvar. Deus se tornando homem para nos salvar. Você já viu esses filmes em que o rei tem hora que bota a roupa comum do povo e vai no meio deles, e às vezes quer até ter uma batalha para testar, para ver se os outros... E de repente cai a capa, e na maioria dos filmes acontece isso, cai a capa e descobrem que era o rei. E todo mundo se dobra ali diante do rei e reconhece que é ele que está entre o povo. Só que com Jesus, ele andou e caminhou entre nós, e mesmo desnudado no madeiro, as pessoas ainda não viam o rei verdadeiro que estava entre eles. Somente os seus discípulos que tinham uma noção grande sobre o que era. Mas o rei estava caminhando entre os homens. O rei andando entre os homens. O rei do universo assentado com os homens. A verdade andando no meio da mentira dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra eterna. A segunda coisa que João deixa claro para a gente é que esse menino, essa criança que nasceu em Belém, ele é o Criador do mundo, irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Esse bebê nascido na simplicidade de Belém, esse bebezinho que está no colo de Maria, esse bebezinho que está sendo celebrado pelos pastores, os anjos adorando e celebrando, esse bebê criou tudo, irmãos. Criou todas as coisas. Imagina numa reunião de escola e o pessoal fazendo uma maquete de natureza, alguma coisa assim. Isso aqui meu irmão, está na Bíblia não, pelo amor de Deus, hein? Se tiver um corte sobre isso, é coisa da minha cabeça. Porque hoje tem que ter esses cuidados, né, pessoal? Não é o pessoal da nossa igreja não, mas vai que alguém acha aí na internet, né? Eu imagino, irmão, Jesus na reunião lá da escola, uma maquete de coisas. Imagina, irmãos, ele fazendo a água saindo de forma natural, trazer a estrela até o pessoal. Nota 10. Ainda bem que foi Deus que encarnou, não foi Alex. Senão ia fazer uma bagunça enorme. Mas esse bebê estava diante das pessoas, tentando recriar coisas.
Mas esse bebê está sendo criado e vivendo no meio das pessoas que quebram e destroem as coisas que ele mesmo criou. Ou raiva que dá é quando você faz uma coisa boa e legal e vem alguém e destrói. Quando você cria o seu castelo de areia e aí vem alguém, aquele primo, aquele amigo do inferno, e vai lá e chuta o teu castelo de areia e destrói tudo. Vontade de matar. Mas Jesus não é igual a gente. Mas ele está sendo criado e convivendo com gente que mata os pássaros, com gente que mata os gatos, com pessoas que cortam as árvores, com gente que mata outras pessoas. Ele está convivendo com amiguinhos que contam mentiras, com histórias de amigos que são violentados. Ele está convivendo e vivendo no meio dos homens maus. O Criador do mundo perfeito está no meio de gente que destrói todas as coisas. Mas ele está lá. O que criou todas as coisas está agora no meio dos homens, presente agora na realidade dos homens. Mas ele estava também quando foi dito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem agora encarnado, o perfeito, o homem Jesus, também está vivendo com os homens que experimentam a degradação do pecado em si, com os homens que estão sendo destruídos pelo pecado, pela consequência do pecado. Ele está no meio deles, vendo a lepra corroer os seus corpos. Ele está no meio deles, vendo famílias sendo destruídas por causa do adultério. Ele está no meio deles, vendo pessoas amputadas, chorando, destruídas, manipuladas. Ele está no meio de nós. O Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, andando no meio daqueles que destroem a si mesmo e as coisas que foram criadas por ele. O autor aos Hebreus confirma que Deus criou o mundo por meio de Cristo, porque então também fez o universo. Meus irmãos, Jesus não é qualquer coisa. Jesus é o Criador de todas as coisas. Nós estamos nesse momento diante de Cristo, Criador de todas as coisas. O que o Natal aponta não é para um Papai Noel, é para Cristo, Criador de todas as coisas. E não tenha problema de contar a verdade para os seus filhos, e eles não vão crescer traumatizados, não. Porque eu escutei durante minha infância inteira eu falando: eu quero um presente de Papai Noel, pai. Meu pai gritando: Papai Noel não existe. Eu estou vivo. Ele só faltava completar e falar assim: o Natal é sobre Jesus, vá arrumar um presente para dar para ele, não é você que tem que ganhar nada não. Aos pais aqui, já que não queria dar nada, tudo aproveitando e falando ainda que foi o pastor que mandou falar. Mas aqui, nesse momento, a gente tem diante de nós, irmãos, isso que é poderoso. Tem hora que parece que Jesus é alguém igual a gente, que é qualquer um, que não é poderoso, que não é grande, que não é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas, todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Tudo foi criado por ele e para ele. Você foi criado para ele. Mas nós criamos um Jesus na nossa cabeça, um Jesus na nossa religião, que não é o Criador de todas as coisas. Qual é a visão que temos sobre Jesus? Será que temos uma visão sobre esse verbo eterno, essa palavra eterna, e de que ele é de verdade o Criador de todas as coisas? Ou andamos e oramos e falamos com ele como se fosse uma figura histórica somente?
que é contada em alguns momentos ou na escola dominical? Ou será que de verdade nos relacionamos com aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas? Criador e sustentador de todas as coisas. Quando eu oro a Jesus sobre mim, sobre a minha vida, e eu sei que Ele é o Criador do universo, eu sei quem é Ele, eu coloco a minha vida quebrada diante dEle e peço redenção. Criação de um novo coração, de fazer novo todas as coisas, novas todas as coisas, porque Ele é Criador, irmãos. Ele criou todas as coisas perfeitas. Somente Jesus pode reconstruir nossa vida quebrada. Somente Jesus sabe de verdade a planta da nossa vida. Ele conhece muito bem nós por dentro e por fora. Ele é o único que, se orarmos, Ele pode de verdade fazer algo novo em nós, porque Ele veio para fazer isso. Mas às vezes nos relacionamos e vivemos com Ele como se Ele fosse um Deus qualquer, um camarada gente boa, um filósofo, alguém que tem boas ideias, e se seguimos as suas ideias boas, os seus ensinamentos, nossa vida vai estar boa. Não, meu. Eu me lembro das minhas primeiras orações quando novo convertidos, e eu, Mortal Kombat, né, tinha que jogar. Eu esqueci o nome do personagem, não vou tentar lembrar, do que jogava lá. E aí tinha um que metia a mão no coração e arrancava, né? Os rapazes mais antigos de repente devem lembrar, né? Porque os mais novos acho que também jogavam. Aí tinha um lá que metia a mão e arrancava o coração, né? Só que ele não botava um novo. Quantas vezes eu orei assim: Senhor. E eu viajava pensando: o Senhor que deu uma vez um coração perfeito para um homem, arranca esse aqui, Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele arranca esse coração e coloca um novo. Então era uma viagem bíblica. E não era fumado não, era oração mesmo. Arranca esse coração e me dá um novo. O Senhor é o único que pode fazer isso, porque ninguém mais é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o que tem um controle sobre o casamento, sobre a vida, sobre todas as coisas. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, quando nós vamos viver com Ele, viver para a glória do nome dEle, precisamos convergir o nosso pensamento e entender de que Ele é Deus e nós não. Ele é Senhor, nós não. É um lembrete. E deveria ser os natais de todos os anos um lembrete que o Criador do universo se tornou parte de sua criação para redimi-la, para redimir essa criação quebrada, destruída. Só Ele pode fazer isso. Você pode tentar de tudo quanto é jeito, irmãos. Tudo quanto é jeito. Uma vez, aconselhando uma psicóloga e uma psiquiatra, e a gente conversando sobre dar jeito nos seres humanos, como que seria? E elas colocaram várias coisas, colocaram que tinha forma de dar um jeito no ser humano. E aí foram colocando as ferramentas. E aí eu disse para ela: vocês vão procurar um pastor, que acredita na ciência, na medicina e tudo. Mas no Evangelho, Deus não ajeita ser humano, não. Ele morre e nasce um novo. Só dessa forma, meu irmão. Não existe forma de ser totalmente mudado e transformado que não seja com um Deus que está redimindo a sua criação e transformando de forma nova todas as coisas. Ele é o único capaz de fazer isso em nós. É por isso que eu não tenho dúvida de que Ele pode pegar a pior pessoa desse mundo e transformar em algo totalmente novo, irreconhecível, porque Ele é o único que pode fazer isso, e ninguém mais. Esse menino de Belém, também o apóstolo João, ele deixa bem claro que Ele é a vida do mundo. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Os homens estavam em trevas, os homens estavam perdidos, e os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. Jesus é a fonte de toda a vida, ninguém mais é. Tanto física quanto espiritual, Ele é a fonte de toda a vida. Ele não apenas possui a vida, Ele é a própria vida. Então não tem forma de viver uma vida verdadeira, uma vida de satisfação que não seja nele, que não seja na pessoa de Jesus. Porque Ele mesmo afirma sobre si que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Se Ele é a vida, por que estamos tentando buscar uma vida boa em outros lugares? Se Ele é a vida, por que estamos atrás de algo temporário? Ele é a vida, irmãos. Talvez você não tenha nem vida. Talvez o que você está vivendo é uma vida de escravo, que nem é vida. De que se eu pedisse para você definir esse ano e falasse assim, como foi sua vida esse ano? É uma desgraça. Foi mais ou menos. Mas, irmãos, quando você recebe a vida de Deus, que é Jesus, pode acontecer de tudo. Cai um mundo na tua cabeça. Você pode ficar triste, mas você não perde a vida. Porque Ele é a vida dos homens. A minha esposa não é, meus filhos não são, vocês não são. A minha vida é Jesus. Ele é a verdadeira vida, irmãos. E se a gente não encontrar a verdadeira vida, a gente vai tentar preencher a nossa vida para acharmos que estamos vivendo com qualquer outra coisa. Agora, quando Ele é a vida verdadeira, espiritual e física, eu vivo para Ele, para a glória do seu santo nome, e a satisfação do meu ser não está em nada a não ser nele. Ele preenche tudo, Ele me completa, Ele é o Senhor, Ele me satisfaz, então não preciso de nada mais, porque Ele faz isso. Ele é a vida que os homens sempre buscaram, Ele é a vida que tanto precisamos, Ele é a vida eterna e é a vida aqui também. A vida que Ele oferece para a gente não é temporária, é eterna. E nós precisamos disso, irmãos, porque Deus nos entregou isso como um presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não tenho medo de morrer. O meu único medo é se vai doer. É sério, irmão. Eu não tenho medo nenhum de morrer. Meu problema é se eu vou sentir muita dor. Porque as formas de escapar desse mundo aqui é morrendo. Foi o Cristo voltando e buscando a gente. Meu problema é se eu vou sentir muita dor. Porque morrer, eu não tenho problema. Porque eu estou doido para achar a vida completa. Porque enquanto eu estou aqui, eu sei o que eu tenho a vida, eu desfruto dessa vida, mas ainda falta algo para eu experimentar de forma completa. E eu quero isso para mim. Eles não entenderam isso. E eles tentaram matar o autor da vida. Como se mata alguém que não morre? Como se mata algo que a gente está tanto buscando? E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele veio nos resgatar do império, do governo da morte. Mas Ele nos oferece algo além da morte, porque até a morte Ele venceu. E se Ele venceu, Ele pode nos dar uma vida que vai além da morte. A morte não pode me matar, porque a vida que eu recebi vai além dela. Vai estar diante de Deus no dia em que eu morrer, eu continuarei vivendo, logo depois da morte. Meu irmão, isso é maravilhoso. Ninguém teria como fazer isso por nós. Então o bebê que está no colo de Maria é a solução para um dos maiores problemas dos homens e que ninguém sabe o que fazer.
que é com a própria morte. Nós temos a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que morra, viverá. Se você acha que tem um outro tipo de vida melhor do que essa, os seus olhos estão fechados para a verdade que entrou nesse mundo. Mas Ele é a verdade e Ele pode abrir os seus olhos para você ver o que Ele promete além de tudo isso. Deveríamos pensar sobre o Natal e entender a cada dia mais de que não existe Natal sem Jesus. Não tem como colocar nada no lugar dele, porque Ele é o único que aponta para a verdadeira vida, porque Ele é o único que aponta para algo além de nós. Não uma vida limitada, não uma vida sujeita, mas uma vida eterna que só é encontrada em Jesus e ninguém mais. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. O menino de Belém, aquela criancinha, ele é a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, um lampejo foi colocado naquela noite em que Jesus nasceu. Uma estrela estava apontando, dirigindo a vida dos que estavam procurando Ele. Mas o mundo estava mergulhado nas trevas, na ignorância. Isaías, quando profetiza, ele diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Os que viviam em trevas viu uma grande luz. E Jesus afirmou para os que andavam em trevas: eu sou a luz do mundo. Tem uma música cantada em nordestino. Não existe esse idioma, tá, irmão? É dos nossos irmãos que vivem no Nordeste. E ela afirma várias vezes que nós somos as lamparinas de Jesus. Nós somos a lamparina de Jesus. Nós vivemos um tempo entre os índios pataxós, no sul da Bahia. E de noite, irmãos, o banheiro ficava do lado de fora e no meio do mato. Toda vez que tu sai, tu fica imaginando o quê? Sucuri, o leão que vai sair do meio do mato, um leopardo, até um elefante. O que não tem no Brasil, tu imagina que vai sair do meio do mato e vai te pegar. Só que às vezes a gente saía com lanterna para ir em alguns lugares, ou então quando a gente voltava do culto, né, no meio do caminho. E aí quando você tinha lanterna, uma benção, mas quando apagava, meu irmão, a imaginação e tudo, tu ficava, agora? Vai aparecer alguma coisa. Aí tu lembra de tudo, de Saci Pererê, mula sem cabeça, e tu quer desaparecer. Mas quando alguém conserta ou ilumina de novo o caminho e você vê tudo, ao mesmo tempo o seu coração desacelera, você fica tranquilo, e aí tu vira macho de novo dizendo: vem, se quiser vir pode vir. Até apagar a luz de novo e tu começar a imaginar o que vem de dentro do mato. Meus irmãos, eu não sabia o que era um lugar claro antes de Jesus. No dia em que essa luz brilhou diante de mim, e eu olhei para mim, eu olhei para o meu futuro, e eu olhei para todas as coisas, o que eu disse para ele foi: que nunca mais se apague essa luz, porque eu não quero andar com medo da escuridão, eu não quero andar com medo da escuridão que tem dentro de mim, eu quero ver todas as coisas. Quando essa luz iluminou meu entendimento, quando essa luz iluminou meu coração, e eu vi o quão ignorante eu era, pensando que eu sabia de tudo sobre a vida, eu pude olhar e ver Cristo, aquele que ilumina os nossos caminhos, aquele que ilumina os nossos entendimentos, aquele que nos faz viver na luz, porque Ele é a luz do mundo e não vamos tropeçar mais se Ele estiver iluminando as nossas vidas.
É nele que precisamos nos guardar e guardar o nosso coração, entendendo que essa luz que dissipa as trevas diante de nós, do nosso futuro, dos medos do nosso coração, as trevas dentro de nós, ele ilumina a nossa vida inteira para vivermos em amor e obediência a ele. Mas tem hora que a gente prefere andar nas trevas, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas ele vai iluminar todos os homens desse mundo um dia. E todos verão seus caminhos escuros, as sujeiras do seu ser. Mas estaremos diante do juízo. Mas hoje pode se acender essa luz sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente, e a luz do mundo pode brilhar diante de nós nesse momento. O Criador de todas as coisas, o que sustenta o universo, o Verbo divino, a palavra eterna está entre nós. O que essa criança de Belém significa para você? O quão distraído estamos? Será que ele é só uma tradição, uma história bonita, ou de verdade ele é o Deus que morou entre nós e que continua entre nós? Pense sobre isso e ore, colocando o que você ouviu diante do Senhor, pedindo para que ele ilumine o seu entendimento. Esse é um tempo para você orar e pensar. Amém?